Salve galera do canal TV Palmeiras. Hoje vamos acompanhar aí o programa Os Donos da Bola e ver o debate de hoje. É Rony, se fica, se vai. Teve proposta do Palmeiras? Teve. Vamos ver o que acham os comentaristas. Se inscrevam no canal, deixe seu like e no final deixe seu comentário aqui embaixo. E vamos pro vídeo. Rony aí, cara, ele tá há 4 anos no time, né? Chegou desacreditado do Atlético Paranaense, ninguém botava muita fé nele, né? Olha lá, 39 jogos, foi crescendo a progressão de jogos dele. Você vê a temporada, olha que coisa engraçada. E no ano passado, ele jogou o mesmo no auge dele, que foi 22. Mesma quantidade de jogos. Mais os gols, hein? É? Mais os gols. É, 13 gols 22 ele fez mais gols, 23 gols, caiu um pouco para 10. Você vê, mas o número de assistências está estável, à exceção da primeira temporada. E o número de títulos diminui como caiu e em com 22 todo mundo, ele era né? titular também, né? Tem esse detalhe, né? Ele ficou mais minutos em campo em 22. Mais minutos né? em campo. Mas a torcida do Palmeiras não suporta, pelo menos uma boa parte, não suporta mais o Rony, né? Tem esse detalhe. É claro, é um jogador vitorioso. O cara com 8 títulos, mas 11 títulos, é o 8º. Chega até a ser um pouco irônico, assim, ser um cara vitorioso, maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Mas eu acho que o Rony também, ele teve um caminho de percalços, né? Algumas situações que acabaram deixando ele meio distante da torcida do Palmeiras, algumas declarações, alguns momentos que ele realmente assim, deixou a desejar, e até dentro de campo. Ele não estava bem dentro de campo. O Rony enfrentou dificuldades, ele teve uma lesão também, né, no meio do caminho que atrapalhou. Agora, o Paulista ele teve que operar o braço. Né? Ele está impondo condições. Assim, ele tem um dos salários mais altos do Palmeiras. E o Palmeiras queria envolvê-lo na negociação com o Paulinho. O staff do Rony falou, não, se for para ir para o Atlético Mineiro nas condições que vocês estão colocando, a gente não quer. O Rony está no direito dele. Ele não quer perder por dinheiro que ele recebe. Quando é o contrato dele? 26. Até o ano que vem. Até o final do ano que vem. Contrato longo, tem mais 2 anos ainda. E é um jogador que é caro para o Palmeiras quando não joga, né? E ele não está jogando. Jogador que tem um salário alto realmente e fora E, aliás, esse é um dos problemas que o Palmeiras está enfrentando. Para negociar o outro clube sabendo o salário do Rony. Então, é um empecilho o salário do Rony nesse momento de uma transferência. Mas o Palmeiras está tentando, mas esse é um problema que tem. E o Rony caiu muito de produção também, né? O Rony, quando chegou no Palmeiras, pelo lado não conseguiu jogar. Aí o Abel achou um lugar para ele lá na frente. Agora os gols, como nós vimos aí, diminuíram e muito. E aí ele perdeu espaço, né? O Flaco jogou também, oscilou demais. O Palmeiras teve dificuldade. Mas eu acho que o Palmeiras perdeu o time da venda do Rony. O Rony em 2022, que ele foi um dos artilheiros, foi bem na Libertadores, chegaram propostas interessantes. Mas o Palmeiras achou que não era momento, né? E agora, quando o Palmeiras quer vender, aí é uma dificuldade no mercado, porque é um jogador que, como eu disse, tem um salário mais elevado e hoje a bola não é como era um tempo atrás. Não recupera mais, vocês acham? Não, eu acho que é o seguinte, Fernandinho, essa história de ser refém no futebol é ruim para todo mundo, né? Porque o Palmeiras ficou refém do jogador, tem 2 anos de contrato ainda, né? 25, 26, né? Tá vindo em dezembro de 26. O jogador também é refém do salário que ele tem, como o Pedro falou, pô, eu ganho 1 milhão, por que eu vou trabalhar em outro lugar para ganhar 100? Isso não me interessa. Agora, todo mundo tem que abrir um pouco mão do negócio, né? O Palmeiras tem 50% dele, né? Os outros 50% são do Atlético Paranaense. O Atlético nem faz questão. Nem faz questão, ok. Mas precisa fazer algum tipo de composição, porque todo mundo vai perder um pouquinho aí. Agora, a coisa mais curiosa, né? A presidente é a mesma, o técnico é o mesmo há mais de 4 anos. Por que fizeram um contrato com o jogador até 26, então? Porque o mau momento... Quando renovaram, ele estava no auge, né? Então, mas hoje ninguém faz contrato. Né? Hoje ninguém faz contrato. É o que o Veloso falou, ou você vende, ou você tenta recuperar o jogador. Agora, a pergunta que eu deixo aqui, por que não tenta recuperar o jogador? Gente, não é um jogador qualquer, mano. O Pedro tem razão. O torcedor palmeirense, na média, odeia o Rony, não sei porquê. Mas, pô, o cara tem 11 títulos. 23 gols e não é ídolo. E tem jogador que não ganha nada em nenhum clube e os caras ficam batendo palma. Então, quer dizer, tem muita coisa errada. Respondendo a tua pergunta, eu tentaria recuperar o Rony. A lógica dos contratos, Pedro, que o Quesada levantou, é muito engraçado, porque os caras fazem 5 anos, que é o máximo que a lei permite. Porque tem aquela história, pô, quero
Se precisar, eu vendo, vou faturar algum. Eu não sei, parece que toda vez a conta que entra é a conta financeira. Às vezes não é levada em consideração a conta desportiva. Você renova... Pô, Rony, vamos fazer por 3 anos? Você está no auge, está bem, pô, vamos 3 anos, não arrisco com 5. Toda vez fazem, por que não? Se no futuro o cara for bem, eu não vou vender, eu não vou fazer dinheiro. Ele vai embora de graça com 3 anos. Mas, é difícil essa coisa. Então, é a mesma coisa quando você compra carro no Brasil. Antigamente a gente comprava carro e queria vender porque você vendia e não perdia dinheiro, cara. O carro usado valorizava. Então você não comprava o carro pensando em usar, você pensava, vou comprar aquele que desvaloriza menos. O futebol não pode ser pensado assim, o cara tem que fazer a conta pensando principalmente no desempenho. É que os clubes andam tão mal administrados financeiramente que os caras ficam só pensando em fazer dinheiro na frente ou não perder. Quantas vezes você compra um jogador, o Andréas Pereira, por exemplo, vai fazer um contrato, vem com um contrato de 5 anos. O cara tem 28 ou 29, acho que ele tem. E aí o que acontece? Você vai fazer esse contrato dele de 5 anos, pô, não tem um risco aí de 5 anos para um cara de 29 anos que joga num timinho desse tamanho da Europa, velho? Sim. Então, é a mesma lógica. Uma bala dessa fazer por 3? Então, mas é a mesma lógica equivocada, velho, porque ainda os times estão desesperados, estão mortos de fome. Esse que é o grande problema, não sei como que vocês veem isso. O Palmeiras renovou com o Rony em 2022, né? Foi em 22 que o Palmeiras falou, vamos até o fim de 2026. Dá para ser questionada essa situação, uma questão de, o São Paulo faz muito isso, renova com um jogador que vai bem numa temporada, já dá mais 5 anos de contrato pro cara. Eu não sou tão a favor, o Corinthians é um grande exemplo disso, hoje com o Fagner. Um dos maiores erros da gestão do Augusto Melo, renovando com 2 anos com um jogador que agora vai ser emprestado com a metade do salário. E esse ponto que você levanta é importante, Fernandinho. Por que os clubes não levam em conta o desempenho esportivo? É desconhecimento ou desespero financeiro? Entra no que o Quesada falou. Ih, é um monte de coisa. Então, é tão complexo. É pedágio, é empresário que tem relacionamento com dirigente, é alguém que está recebendo aqui e ali. Investir uma grana como o Palmeiras está fazendo com o Andréas, por exemplo, e fazer um contrato de 3 anos. Mas aí entra... um risco. Mas aí vamos colocar na balança. Vale a pena ir buscar um cara que vai, quando terminar o contrato dele, ele vai estar com 33 anos, correndo o risco de ter caído o potencial dele, que é a probabilidade... 33 anos. O cara não tem problema, Fernandinho. Não tem mas, problema. Então, só imponderável. Não era melhor... Não era, mas fisicamente, com 33 anos hoje... Não tem ninguém parecido com o Andréas Pereira por aqui? Por aqui? É. Não. Não tem? Não vejo. Lá num time médio da Europa não tem? Não vejo. Eu acho que é uma oportunidade. Trazer um cara mais novo. Mas não é arriscado fazer um contrato de 5 anos? Com 28 anos, não, É a mesma situação do Rony. Ele estava no auge... Quesada questionou, fizeram um contrato de 5 anos, na metade desse contrato o rendimento caiu. E se acontecer com esse menino... Mas o Rony nunca foi um jogador de seleção brasileira. Eu não entendo como chega-se a salários desse tamanho para um jogador que não teve nenhuma passagem pela seleção brasileira. Isso reforça a nossa discussão. Avaliações, conhecimento ou desconhecimento ou algo mais que... É que o jogador estava num grande momento, como o Pedro lembrou, 22, né? Aí faz o quê? O que você faz? Você tem um jogador que... Isso. Aí fala, vou renovar. Aí negocia com o empresário, queremos um contrato de 5 anos, aumenta o salário. E aí acontece o imponderável. Num grande momento? Tá. Momento razoável. Seleção brasileira. O grande trunfo do Andréas Pereira hoje é a seleção. Porque tinha gente que se machucou. Ele não foi chamado em lista inicial. Agora eu posso estar cometendo, mas estou tentando me lembrar. Ele veio para substituir alguém que se machucou. Ele está naquela lista dos 40, 50 que tem lá.